Olá, tudo bem? Como amplamente esperado, o Banco Central manteve a taxa Selic em 15% ao ano na sua reunião de setembro e fez pequenos ajustes na sua linguagem de forma a sinalizar a manutenção desse juro por um tempo bastante prolongado, tendo em vistas a convergência da inflação para a meta de inflação no horizonte relevante. A mudança mais importante em termos de linguagem ocorreu entre as reuniões de julho e setembro, quando em julho, quando o juro ficou parado em 15%, o Banco Central definiu isso como uma interrupção do ciclo de elevação da Selic. Agora, em setembro, com 2 reuniões parado, ele troca esse linguajar para manutenção do juro em patamar por tempo bastante prolongado, de forma a permitir a convergência da inflação para a meta. Nada está escrito em pedra e, evidentemente, o cenário do Banco Central pode mudar em função dos dados. Mas hoje, parece relativamente claro que o sarrafo é alto, tanto para subir quanto para cortar juros no curtíssimo prazo. Quando nós olhamos para a estrutura do comunicado e das minutas do Banco Central, a coisa mais importante de fato foi a manutenção da projeção de inflação em 3,4% no horizonte relevante da política monetária, que é o primeiro trimestre de 2027. Todo mundo, nós inclusive, esperávamos que tivéssemos uma redução dessa projeção antes da reunião do Copom, para 3,3% no nosso caso, e em alguns casos, alguns agentes até falavam de reduções para 3,2% ou 3,1%. Isso em função da evolução recente do cenário entre as reuniões do Copom de julho e de setembro, com destaque absoluto para a apreciação da taxa de câmbio que foi observada nesse período, mais ou menos 30 centavos de fortalecimento do real, saindo de uma cotação que estava ali em torno de 5,55 para alguma coisa na faixa de 5,30 com 5,25. Quando nós olhamos a projeção condicional parada, esse é um sinal muito claro de que a autoridade monetária está querendo alongar o seu horizonte de manutenção do juro em 15%, tentando deliberadamente desidratar as posições que estavam sendo formadas no mercado para cortes de juros começando ainda em 2025. Isso fica ainda mais forte quando nós olhamos o relatório de política monetária, que foi divulgado depois da decisão do Banco Central, onde a autoridade monetária mostra de maneira muito clara que a trajetória de juros que existe hoje no mercado, com Selic de 15% no fim desse ano e 12,25% no fim do ano que vem, não consegue promover a convergência da inflação para a meta, ou seja, o estrito cumprimento da meta de 3%, até o início de 2028. Um ano depois do que é o atual horizonte relevante. O Banco Central está dizendo de maneira explícita para o mercado que o orçamento de juros que está hoje na curva é excessivo e, pelo menos por enquanto, o mercado olimpicamente ignora o que o Banco Central está falando. Evidentemente, haverá um teste da autoridade monetária e esse teste será cada vez maior quanto mais nos aproximarmos do ciclo eleitoral de 2026 e quanto mais avançar o ciclo de cortes de juros do Banco Central americano, iniciado também em setembro, no mesmo dia da decisão do Copom. Essa briga, esse debate entre o que é a sinalização oficial e o que é a precificação do mercado é que vai dar o tom dos próximos meses. Sempre dissemos que o tempo era amigo do Banco Central e o juro parado em 15% ajudaria ele a fazer o trabalho de cumprimento da meta, pelo menos nos seus modelos. Só que agora o timing fica um pouco mais difícil, com pressões tanto externas quanto internas que vão reforçar a necessidade do Banco Central bater sempre na mesma tecla de que, com a informação hoje disponível, cortar juros na velocidade que o mercado imagina é claramente excessivo. Nós temos um modelo que é bastante diferente do oficial e que tem acertado mais nos últimos anos, pensando sempre em horizontes de projeção de 12 ou 18 meses. No nosso modelo, com o juro terminal no ano que vem a 13,25, ou seja, 1 ponto percentual acima do que o mercado imagina, nós estimamos inflação no horizonte relevante, hoje, primeiro TRI de 2027, em 4,4% e no final de 2027 em alguma coisa como 4,1%. Cumpre-se, portanto, o regime de metas de inflação, com inflação projetada dentro da banda de tolerância do regime, mas de maneira nenhuma chegamos na meta de 3%. Essa é a grande questão daqui em diante. O Banco Central precisa tirar
a quantidade de cortes de juros que o mercado precifica e será continuamente testado durante os próximos meses. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e acompanhe os conteúdos que a BRCG disponibiliza nas redes. Muito obrigado e até a próxima.